Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast, certo? Essa semana a gente tá falando um pouquinho mais sobre Goetia, até porque no grupo tá fazendo um pouco de sucesso. Então, mais uma postagem sobre o assunto. Eu sou o Gigim, do portal Imperium Fortuna, certo? E da rede social Ordo, certo? Procurem lá a gente no Facebook, cliquem no link, se inscrevam e etc, etc, etc. Bom, no Occultcast passado, eu falei com vocês sobre alguns erros que as pessoas andam cometendo na prática, certo? De utilizar materiais, né, impressos e etc., e meio tecnológicos demais para Goetia. E aí eu pensei, cara, mas por que será que as pessoas andam fazendo isso? Bom, a resposta que me veio foi bem simples. É que as pessoas, elas não sabem, né, de onde veio a Goetia, o que é a Goetia. E detalhe que não se fala Goetia, deveria se falar Goécia, mas eu fiquei a minha vida inteira falando Goécia. É que nem o Leguemeton, que é Lemegueton, sacou? Então, tipo, se eu estiver falando errado, me perdoa. Eu sei que existe o certo, eu sei qual é o certo, eu escrevo certo, mas em alguns momentos eu vou acabar falando errado por falta de costume mesmo. É tipo Bison e Bison, né? Gilly Gaio. Então, o que rola? Eu tava vendo um vídeo, que inclusive eu vou deixar aqui no Facebook, lá na Ordo, que eles explicam a origem, né, da Goetia de forma histórica, vamos colocar assim. Eles não entram em nenhum quesito realmente ocultista, prática, nem nada do tipo. Eles falam simplesmente da Goetia em forma de leitura histórica. Bom, e isso me levantou uma coisa interessante. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre um canal aí que a gente estava falando, né, no grupo, um tal de Spook House, se não me engano, que o dono, acho que é Rodrigo o nome do cara grandão, né? Mas só fala merda, coitado, né? E ele faz inclusive uma evocação Goetia, né? E na verdade ele diz que faz porque ele viu o filme A Freira e aí ele quer chamar Valak. Aí ele faz um teatro lá bonitinho porque ele tem bastante inscrito. E a verdade é que no YouTube o que as pessoas querem é ver show. E ele dá um show pra galera. Tem bastante visualização. Ele depois arrumou uma treta com o nosso famoso e querido Mago Anael, que eu já falei dele aqui também. Mas eu não tenho canal no YouTube, então não vou arrumar treta com nenhum deles, então posso falar à vontade. E aí eu tava olhando que ele tava citando algumas coisas, falando que a Goécia não existe, a Goécia ela foi inventada para aqui, pela galera, e que realmente os ensinamentos eles vêm do Oriente, e que eu fui pra Itália, fui pro Vaticano, e lá eu fiz um curso de exorcismo, e fala que, nossa, que ele só aprendeu coisas lá fora. Interessante. Né? Traduzindo, é um cara que tá, tipo, gozando com o pau dos outros, sacou? Cagando pela boca. E ele tá querendo deixar bem claro que ele tem condições e grana pra fazer isso, e é por isso que ninguém mais vai conseguir isso a ele. Burro pra caralho, né? Mas a gente sabe disso, né? Fazer o quê? E ele arrumou briga com outras pessoas que também não sabem porra nenhuma do que estão falando, que é, por exemplo, o Mago Anael, que é um babaca e tal. E depois eu encontrei esse outro vídeo que conta toda a história da Goécia. E nela eu queria falar sobre o lance do Salomão, né? Que inclusive tem ligação com esse Spook House, já a gente chega lá. O que rola? O Salomão, né? Todo mundo fala que é a clavículas salomônicas, ou clavículas de Salomão, que na verdade a Goécia ela não veio da época de Salomão, certo? Ou seja, se Salomão tivesse escrito algum livro, nenhum deles seria da Goécia, certo? Quem realmente escreveu a Goécia foram pessoas que estavam, sim, na Igreja Católica. Então, para esse nosso amigo do Spook House, que acredita que faz exorcismo porque aprendeu no Vaticano e diz que a Goécia não existe, então entenda uma coisa, o garoto inteligente. A Goécia, ela é um compilado de estudos e traduções, né, escrituras, feitas por padres, bispos e etc., que eram as únicas pessoas naquela época, certo? Que realmente sabiam ler ou escrever, né? Apesar de a gente ter visto, se não me engano, num filme, que eles colocavam pessoas totalmente analfabetas para reproduzir livros, só copiando os desenhos, mas eles não sabiam o que estavam escrevendo. Os padres, os clérigos, né, vamos botar assim, eles sabiam que estavam lendo e escrevendo e traduzindo. E a Goécia nada mais era do que uma mistura de vários materiais de vários clérigos daquela época.
E é por isso que então entrou o nome de Salomão, né? Porque, na verdade, eles queriam dar uma ênfase àquele material que eles estavam juntando, que era o Lemegeton, né? E aí, com o Ars Paulina, que seria de Paulo, e aí o Ars Notória e etc., eles queriam colocar um nome para chamar a atenção, e por isso eles botaram quem? O grande sábio Salomão, que tinha a sabedoria de Deus, e essa sabedoria daria a ele, no caso, o potencial para conseguir fazer a evocação e controlar, né, na verdade, anjos e demônios, né? Então, o que rola? Eles tinham um monte de material, na verdade, de uns livros chamados Demonografia, Hierarquia Demono alguma coisa. Não vou lembrar agora porque estava em latim o bagulho. Aí minha cabeça fica meio zoada. Demonografia e... deixa pra lá. Então o que rola? Eles pegaram toda esses materiais que foram de épocas totalmente diferentes e foram juntando. Então a gente tem manuscritos, a gente tem livros, a gente tem teses de várias pessoas do clérigo que foram juntando, e no final toda essa junção veio o Crowley e acho que o John Dee, certo? Juntaram tudo isso no primeiro Teurgia Goetia, né, vamos colocar assim, né, no Lemegeton, que falava sobre isso, e obviamente tem o dedinho deles lá. Eles botaram um pouco, né, da sapiência deles, se é que eles tinham, porque o John Dee, ele tinha, se não me engano, esse lance de visualizar, falar com os mortos, certo? Utilizando bola de cristal, fazendo evocação e etc, que é o scrying. E o que rola? Ao contrário do Novo Testamento, o Antigo Testamento não condenava você falar com os mortos, ou tentar falar com os mortos. E, na verdade, a Goécia, ela veio nada mais, nada menos do que uma junção... o cachorro do vizinho, para quem tá com saudade, né? Ele veio de uma mistura dos rituais para você falar com os mortos, voltados, no caso, para falar com anjos e demônios. Então, cara, não tem nada de Salomão, eu sempre falei isso, desde o começo, né, que o Salomão tem nada a ver com isso. Ele só é tipo o cara que carimbou, botou a capa no caderno para vender, mas ele não fez o papel, sacou? E é um compilado, ou seja, é um grimório, né? E por ser um grimório e por ser baseado em estudos de clérigos do Antigo Testamento e etc., é óbvio que por conta disso ele tem toda aquela ritualística muito parecida com o que a gente tem na Igreja Católica, certo? Os próprios demônios, velas, triângulos, etc., tudo isso eram estudos de matemáticos e clérigos daquela época, certo? Então, para não ficar muito longo, né, esse podcast, o que eu quero deixar claro desde o começo: Salomão não escreveu a Goécia. E detalhe, uma coisa interessante que eu vi no vídeo, que Goétias eram mulheres que eram contratadas para chorar no enterro das pessoas, né? Ao contrário do que as pessoas falam, que Goécia, no caso a tradução seria algo como o som dos uivos dos animais à noite ou qualquer coisa do tipo. Goétias eram mulheres que eram contratadas para chorar, certo, no túmulo das pessoas quando elas morriam, para aconchegar a alma dos mortos. Então você já vem aí mais uma ligação com a vontade desses clérigos de tentar entrar em contato, certo, com as pessoas mortas. E o que rola? Se eles tinham essa capacidade, a Goécia em si, eles utilizavam essas mulheres porque, teoricamente, elas também teriam mais acesso aos mortos pelo fato de trabalharem com isso. A gente tem até aqui no Brasil isso, lá no Oriente tem bastante, mas aqui no Brasil a gente já tem umas choradeiras que são contratadas para chorar em enterro de gente que não presta, né? Só que aqui é só para chamar atenção, naquela época seria para confortar a alma dos mortos. Então, bom, finalizando, Goécia nada mais é do que um grimório, uma mistureba danada de coisas, de vários estudos diferentes, que no final foi juntado por um cara que queria ganhar muita grana, certo? Na verdade, dois caras, que era o Dee e o Crowley, certo? Mas é real? Sim, é real. Foi muitos anos de estudo que trouxeram aquilo. Tem embasamento? Tem sim, certo? Ao contrário do que as pessoas dizem, que às vezes eu discordo,
A Goécia não é simplesmente uma espécie de autoterapia onde você encontra os seus demônios interiores. Não é isso, certo? Você sim está trabalhando com entidades de outros planos. E ao contrário do que o garotinho da Spook House falou, certo? A Goécia não é simplesmente uma coisa boba inventada. É uma coisa que foi inventada pelos mesmos caras que ele baba ovo lá do Vaticano. Só que há muito tempo atrás, só que não avisaram a ele, certo? Magonael, infelizmente você não é o cara fodão da Goécia, sacou? Você é mais um cara que faz show para as pessoas no YouTube, né? E ganha view, like, etc. Mas acontece. Lembrando sempre que a gente não quer arrumar briga, o tema desse podcast é exatamente falar sobre a origem. E vejam o vídeo é um pouquinho longo, ele tem mais de 1 hora, então por isso que eu estou resumindo aqui, mas aconselho a todos que vejam o vídeo, certo? Bom, por hoje é só, até a próxima, hasta!